Na verdade, eu não tinha muito a ambição de ser contadora. Talvez muitos que estão assistindo aqui, né, a esse bate-papo, também entraram no curso de contábeis meio que para ver como é que é, ou então foi por influência de algum familiar, ou então foi por, sei lá, porque caiu de paraquedas mesmo, né? Mas normalmente não se desenvolve uma ambição, uma vontade, assim, de ser contador, tal como você, quando está lá no ensino médio, você fica lá pensando, você é advogado, você é médico, vou ser arquiteto, vou ser engenheiro. Quer dizer, a profissão do contador no mercado, ela não tem tanto prestígio quanto outras que estão mais, né, mais amplificadas aí em relação à sociedade, né, que vê como uma profissão de mais status. Então, quando eu entrei no curso de contábeis, foi por influência do meu pai. Meu pai, ele tinha um escritório de contabilidade na ocasião. Eu fazia fisioterapia na UFMG, quando eu entrei na PUC. E eu tranquei o curso de fisioterapia, porque meu pai estava muito triste que ele não ia ter herdeiros para ele dar sequência no escritório. Então, ele estava fazendo uma pressão muito grande para eu poder, pelo menos, tentar fazer contábeis. E se eu não gostasse, eu podia retornar lá para o UFMG. E assim eu fiz. Então, eu tranquei ali 6 meses no meu curso de fisioterapia, fiz o vestibular para a PUC, passei e iniciei em 2007. Né? Comecei na PUC em 2007. E confesso que assim, os primeiros períodos, as primeiras matérias que eu tive de contábeis, eu não entendia muito, assim, o porquê, sabe? Não fazia muito sentido para mim. Todas aquelas informações de história da contabilidade, de débito e crédito, enfim, de princípios contábeis. E aí, eu estudava isso na faculdade e, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, fazendo estágio no escritório do meu pai. E no escritório dele eu trabalhava no departamento contábil. E lá no departamento contábil eu também não conseguia entender, conectar uma coisa com a outra, não fazia para mim tanto sentido. Parecia que a contabilidade era apenas uma ferramenta para servir ao governo. Né? E ela tinha uma teoria bacana ali que era totalmente ignorada na prática do mercado. E aí eu ficava bem confusa mesmo, né? E foi com, assim, muita dificuldade que eu fui fazendo o curso e pensando, né, fazendo, assim, as primeiras matérias do primeiro, do segundo período, né? Lá na UFMG você podia trancar por 12 meses no total. E quando eu estava prestes a largar a contabilidade, porque de fato estava difícil para mim entender, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito das áreas médicas. Então, quando eu, né, fui tentar trazer essa visão mais para essa ciência social, ficava muito difícil para mim conectar assim os pontos, né? E meu pai, ele mostrou para mim um artigo científico do Antônio Lopes de Sá, que para mim assim, é um grande mestre, é um grande mentor para mim. E nesse artigo ele estava descrevendo qual que era o papel da contabilidade. E isso fez um sentido para mim de uma forma que tudo que eu tinha aprendido até ali passou a fazer sentido, passou a se conectar. O porquê, o propósito de existir a contabilidade. Ele dizia o seguinte nesse artigo. Ele dizia que qualquer contador consegue reabilitar empresas e levá-las à prosperidade, desde que baseada no conhecimento científico da contabilidade. Essa frase parece muito simples, mas ela trouxe para mim um significado mais cru e essencial da contabilidade, que é levar as empresas à prosperidade por meio da sua reabilitação, né? Eu estava fazendo fisioterapia, então a palavra reabilitação me pegou muito ali. Então eu entendi, cara,
Contabilidade é a medicina das empresas, contabilidade é a fisioterapia da empresa. Por meio dela, você vai conseguir meios, ferramentas, né, necessárias para que a gente consiga levar essa empresa a alcançar sua riqueza e a sua prosperidade, né? E isso fez muito sentido para mim. E a partir desse momento, eu passei a amar a contabilidade, entendendo que o verdadeiro papel dela é esse, né? Ajudar na erradicação da pobreza do nosso país. Para mim, é muito claro isso, né? Que é por meio da contabilidade a gente consegue fazer com que as empresas cresçam prósperas, consigam prover bons empregos, consigam prover uma boa qualidade de vida, né, para todas as pessoas que estão ali conectadas a essa empresa, consegue fazer com que a sua cadeia, aonde ela está inserida, seja uma cadeia saudável também. Uma empresa saudável paga bem os seus funcionários, uma empresa saudável paga bem seus fornecedores nos prazos corretos, sem ser inadimplente, né? Uma empresa boa presta bons serviços ou vende bons produtos para o mercado, né? Uma empresa saudável que está nesse caminho da prosperidade é uma empresa que também concede boas formas de pagamento para seus clientes, ou seja, toda essa cadeia ela é influenciada a partir do momento que essa empresa é orientada por meio da contabilidade, né, que é a ciência responsável por isso, a crescer de forma sustentável, né? Da mesma forma que a gente utiliza a medicina para que a pessoa recupere a sua saúde, para que a pessoa recupere ali, né, uma qualidade de vida, uma vida útil, saudável por mais tempo, a contabilidade tem exatamente essa mesma função para dentro das empresas. Então, quando eu entendi isso, aí tudo passou a fazer sentido para mim. Hoje eu sou uma grande defensora da contabilidade como ciência para ser aplicada nas pequenas empresas, né? Porque na faculdade a gente aprende muito sobre contabilidade científica, né? Digamos assim, mas com aplicações nas grandes empresas, nas grandes companhias. Então, quando você vai analisar um balanço, não sei se já tem gente aí que já está no período aí de análise de balanço, vocês vão pegar vários cases de várias empresas, mas são empresas grandes. São empresas da Vale, né? São Americanas, por exemplo, né? Inclusive deve ter vários cases aí da Americanas acontecendo na faculdade. E tudo bem, assim, né? Óbvio, né? Que a gente precisa de, sim, né? De pegar informações como essas para poder fazer boas análises de balanço. Mas, na realidade, a grande massa, né, que movimenta a economia do nosso país não está nas grandes empresas, está nas pequenas. E nas pequenas, o processo é um pouco diferente. Na verdade, ele é bastante diferente, para ser sincero. Porque a gente não tem informações úteis. A gente não tem essa, né, quando chega ali aquele balanço todo fechadinho para você analisar, né, e que vem ali com as notas explicativas, que vem com aquele balanço totalmente auditado pelas Big Four ali, né? Na pequena empresa, a gente não tem nada disso, né? Então, você não tem ali dignidade na informação. Você nem sequer tem a informação, né? Nem sequer é feito a contabilidade, a escrituração dessas empresas. Logo, a gente tem que adotar uma outra forma, um outro método de aplicar essa ciência dentro desse mercado, que é o mercado das pequenas empresas. Quando eu estava estudando na PUC, eu cheguei a namorar, né, as Big Four também. Então, eu cheguei a fazer algumas entrevistas, fiz algumas aplicações para ser trainee, né, da KPMG, na época Ernst Young, eu acho que eu também fiz, não passei em nenhuma delas. Cheguei a fazer entrevista na Fiat, fiz entrevista em outras empresas, e na Fiat também eu não passei, eu fiz na Odebrecht, não passei, porque eu queria também ter essa experiência, embora eu trabalhasse no escritório do meu pai, eu também queria ter essa experiência nas grandes empresas, porque eu queria ver a contabilidade acontecendo, sabe?
de forma mais realista, porque no escritório isso não acontecia. No escritório, gente, de contabilidade, imagino que alguns de vocês trabalham ou até têm escritório de contabilidade, vocês sabem que grande parte que você aprende na faculdade não é aplicável, cara. Porque você não tem dado, porque o cliente, ou no caso o empresário, ele não envia documentação. E quando envia e você escritura o balancete, né, isso não é utilizado. Então, aquela informação ela fica ali banalizada. E eu ficava revoltadíssima com isso, porque era uma informação tão relevante, era uma informação tão, sabe, tão crua e tão precisa e tão essencial para a empresa, que era um absurdo aquilo ali ficar dentro de uma gaveta a informação, porque a gente imprimia os livros diários, né, no final do ano para poder registrar na junta, e aquele livro era simplesmente engavetado ali, ficava o resto da vida dentro de uma gaveta e nunca mais era utilizado para nada, sempre que tinha tanta informação relevante, né? E como eu não via isso acontecer nas pequenas, né? De fato, essas análises e, consequentemente, essas orientações para tomada de decisão, que é o propósito, que é o objetivo fim da contabilidade, quando eu não via isso acontecer nas pequenas, eu tentava entrar nas grandes. Não consegui, né? E aí eu falei assim, gente, se é uma ciência, né? Se a contabilidade é uma ciência, ela não pode ser aplicável só em um grupo de objetos, né? De objetos de estudo, que no caso seriam as grandes empresas, né? É ciência. Então, se ela funciona, ciência é assim, funciona para mim, funciona para você, funciona para todo mundo. Não tem exceção. Tem exceção com base em alguns outros fatores físicos, né? Que algumas ciências têm algumas exceções nessa questão. Mas, na prática, ela funciona igual para todo mundo. Então, quer dizer, como que a ciência contábil não funciona para pequena empresa? Não faz sentido isso, né? E eu falo que não funciona porque as pequenas empresas não utilizam a contabilidade para tomar decisão. Utiliza zero, não utiliza. Né? E a informação ela é produzida, mas não é utilizada, ela não chega, a contabilidade ela não chega ao seu objetivo com as pequenas empresas. Então, ela não é aplicável. Se ela não é aplicável, tem alguma coisa errada aí. Então, a ciência ela está errada, né? Então, esses eram meus questionamentos na época da faculdade. E foi bem difícil para mim entender que o problema não era a contabilidade em si, né? Ou era o escritório de contabilidade em si, o escritório que eu trabalhava, ou era a culpa do cliente, né? Da pequena empresa, ou a culpa era do governo, ou a culpa era da faculdade, ou a culpa era, sei lá, qualquer pessoa. Foi difícil para mim entender que o problema não era tão sistêmico assim. O que eu entendi com o passar do tempo, né, é que o problema estava na forma com que essa ciência era trazida à luz para esse grupo de pequenas empresas. Quando você pega um balancete, um balanço, uma DRE e coloca na frente de uma pessoa leiga, o que ela vai falar? Que não entende nada, que acha que aquilo é coisa de doido, né? Imagino que alguns de vocês já tenham ouvido dizer que a contabilidade é coisa de gente doida, né? Coisa de gente maluca que faz, que contabilidade é difícil, contabilidade é chato, né? Daí que vem também o termo contabilidade sem chatice, que eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas o fato é que eu entendi que, na verdade, a gente podia, sim, ampliar essa forma de fazer a contabilidade ser utilizada de forma efetiva pelas pequenas empresas, se a gente mudasse o conceito dessa entrega. Se ao invés dessa entrega ser um balancete, ela ser uma informação que vem do balancete, mas é apresentada de um jeito diferente, para que esse pequeno empresário, que é leigo, que não entende nada de números e de tomada de decisão, para que ele possa interpretar aquela informação e, sim, utilizar a ciência para tomada de decisão. Ok? Bem, eu bolei esse conceito, né, de que a gente deveria apresentar isso de um jeito diferente. Eu fiz essa proposta para o meu pai, na época, eu já era coordenadora do departamento contábil na ocasião,
Isso eu já tinha até formado já, gente. Então, assim, pulando vários anos para frente, isso era 2011, mais ou menos. Eu já tinha formado, já estava formada em controladoria, né? E eu queria pegar a controladoria e tacar nas pequenas empresas. Eu queria ser controller de pequena empresa, é isso que eu queria. A controladoria que eu fiz, a controladoria corporativa, aplicada em grandes, né? Tanto é que eu fazia ali testes para poder entrar nas grandes, da Brecht, né, etc. E eu queria pegar esse conceito e colocar nas pequenas. Propus para o meu pai. Ele falou, não, esse negócio aí seu não vai dar certo não, Fernando. Primeiro que você tem que ser consultor de empresa. E eu não tenho tempo para isso. Tenho 1 milhão de coisas aqui para resolver. E para quem não sabe, gente, para quem não entende, assim, tanto a rotina de um escritório contábil, o escritório de contabilidade ele foi, assim, totalmente sequestrado pela burocracia do governo. Então, na verdade, os escritórios eles não têm como objetivo fim produzir informações para quem os contratou, que são as empresas. O objetivo fim deles é pegar essas informações da empresa, processar e devolver na forma de obrigações acessórias para o governo. E fim. Então, é muito frustrante para quem trabalha em escritórios de contabilidade não conseguir aplicar contabilidade. Você faz tudo dentro de um escritório, menos contabilidade. O que você aprende na faculdade fica na faculdade, cara, termina ali. Na prática, isso não acontece no escritório. Você não consegue, sabe, trazer para a prática do dia a dia esses aprendizados, né? E meu pai, de fato, ele não estava errado, ele não tinha tempo, de fato, porque ele estava muito ocupado lendo legislação do CMS, que na ocasião era mais relevante do que tentar levar uma informação mais consultiva, mais decisória para dentro da empresa. Aí eu falei, decidi que eu ia sair do escritório do meu pai e fazer o meu próprio, porque eu queria provar essa tese, né? Então, em 2012, eu saí do escritório do meu pai, montei o meu próprio e, assim, falhei miseravelmente com essa ideia, porque quando eu fui tentar, né, apresentar essas informações para as empresas que eu consegui fechar contrato na ocasião, os empresários deram de ombros para aquilo. Então, eu entendi que eles não queriam nada disso, né? Não quer informação para tomada de decisão, não querem isso, né? Então, fora essa dificuldade em tentar mostrar a relevância disso para esses empresários, também tinha todas as burocracias com as quais eu precisava lidar e aprender a lidar, né? Muitos dos outros departamentos, fiscal, folha, eu tinha pouco conhecimento sobre isso. Então, eu precisei muito me atualizar dessas legislações e acabei sendo mais uma sequestrada pela burocracia, por esse manicômio tributário que é o Brasil. Até que um dia, né, eu já estava bem frustrada, para ser sincera, com a minha profissão. Eu já estava, né, embora amasse contabilidade, eu não queria ser só entregadora de imposto, sabe? Gente, não foi para isso que eu formei. Não pode ser, não é possível. Eu fiquei 4 anos na faculdade, fiz mais 2 anos de pós-graduação. E, cara, eu me dediquei tanto para isso, né? Minha vida inteira, em termos de trabalho, eu só trabalhei dentro do mercado contábil, nunca trabalhei fora desse mercado, e não é possível que eu não vou ter êxito, sabe? Na minha profissão, não é possível que eu fiz a decisão errada, não é possível, né? E eu estava bastante decidida, assim, sei lá, às vezes recomeçar de novo, tentar uma outra questão, uma outra faculdade, assim, de fazer, sei lá, vou fazer direito, vou fazer qualquer outra coisa, vou voltar para fisioterapia, porque não dá para ser entregadora de guia e folha o resto da vida, não dá, isso não me dá satisfação, não dá tesão, não tem tesão nenhum calcular imposto, calcular um Simples Nacional para entregar para o cliente, não. Isso não dá orgulho, não. Você bate no peito e fala, eu sou entregador de DARF, com muito orgulho. Não dá para ter orgulho disso. E era 2015 o ano, e a gente estava passando por uma crise financeira que se instaurou no Brasil em meados desse período aí, né? Começou a ter essa crise nos Estados Unidos, e ela foi,
né, desenrolando até chegar no Brasil, e muitas das empresas que eram minhas clientes na época no escritório, que eram transportadoras de mineradora, as mineradoras sentiram muito essa crise. Consequentemente, elas começaram a cortar contratos com vários fornecedores e transportadoras ficaram extremamente acometidas por essa crise. E eu comecei a perder cliente a rodo, gente. Perdia cliente assim, porque fechava a porta, porque pedia para reduzir o honorário. Aquele cliente que me pagava certinho em dia passou a deixar de me pagar em dia, ficou inadimplente. Outro saiu do escritório porque encontrou um contador que fazia o serviço pela metade do preço que eu estava ofertando, e aí ele ia para o outro contador. Então, eu perdi 70% da minha carteira, perdi 70% do meu faturamento. Na época, eu faturava, nessa ocasião, uns 35 mil reais por mês. Né? E isso era o suficiente para poder fazer minha retirada, pagar meus funcionários, pagar os custos, as despesas do escritório e ter uma situação financeira até relativamente boa. Então, assim, apesar da minha frustração, né, em relação à profissão, eu até estava tendo, assim, né, bons frutos do ponto de vista financeiro, de ter alguns, né, assim, um rendimento bom. Mas aconteceu isso, eu perdi 70% desse faturamento, esses clientes saíram do escritório, então tornaram-se inadimplentes, e aí aquela frustração que já estava me acometendo tomou conta de mim totalmente. Só que, assim, eu sou muito, eu posso dizer que eu sou muito persistente, né? Porque não sei se essa seria a palavra, né? Porque, de fato, eu estava bem determinada a desistir mesmo, sabe? Mas eu não sei se foi um clique, não sei o que aconteceu exatamente, qual foi, assim, esse ponto de virada. Mas teve uma ocasião, um dia, que um cliente meu estava muito triste lá, porque ele tinha perdido também muitos por cento do faturamento dele. E ele estava precisando demitir, porque estava fazendo umas contas lá e não tinha tanta certeza, mas ele estava achando que ele precisaria demitir mais da metade dos funcionários dele. Né? E ele estava arrasado com isso. Eram funcionários que estavam com ele há muito tempo, e ele sabia que mandar embora esses funcionários iam ter dificuldade para encontrar novos empregos, eles eram mais velhos, né? Então ele estava arrasado. E ele foi me contando, né, essas dificuldades dele, esses problemas dele, até que eu peguei, na hora, eu falei, senta aqui, me dá um computador aqui, uma planilha de Excel, deixa eu te mostrar, vamos fazer as contas aqui. E eu comecei a calcular ali com ele, né, os custos dele, fazer uma DRE, eu fiz uma DRE ali na hora com ele. Aí me fala aí qual é a sua receita, me fala quais são os seus principais custos, me fala quanto que custa a sua folha por mês. Né? E através daquela conversa ali, eu percebi que não era a folha o principal ponto que era necessário reduzir naquele momento. Havia possibilidade dele vender alguns dos caminhões dele, né? Fazer venda de ativo, e conseguir botar o dinheiro em caixa, que era o que ele mais precisava naquele momento. Ele precisava de dinheiro em caixa. E ele estava querendo demitir funcionário, e demitir funcionário você tem que retirar dinheiro do caixa, né? Tudo bem que você vai ver o resultado disso depois, mas ele precisava de dinheiro naquele momento. Então não fazia sentido, né, o que ele estava querendo. Então eu dei esse aconselhamento para ele, cara, vamos pegar esses caminhões seus e vamos colocá-los à venda, né? Isso vai te dar o retorno que você precisa neste momento, que é dinheiro em caixa. E isso deu muito certo, né? Ele conseguiu vender aí uns 3 caminhões da frota dele, conseguiu botar o dinheiro no caixa, e isso foi o suficiente para ele poder manter os empregos das pessoas e conseguir recuperar um bom contrato. Então, esse período que ele teve foi o suficiente para isso, né? De recuperação da empresa. E aí ele me agradeceu, ele falou, cara, você recuperou a minha empresa. Eu já estava perdido, eu ia demitir, provavelmente eu ia fechar as portas, que eu estava sem condição. E você me ajudou a salvar a minha empresa. Então foi, cara, esse dia, eu zerei a vida. Ali eu zerei a vida. Eu falei assim, não, pronto, é isso, sabe? Eu consegui, através da contabilidade, eu até arrepio, gente.
eu conseguia, através da contabilidade, salvar uma empresa e as pessoas com ela conectadas, né? Quantas vidas a gente tem ali, né? Quantas pessoas foram impactadas por essa empresa que não fechou as portas, por causa de uma orientação que eu dei. Eu falei assim, cara, esse negócio funciona, pô, não é possível, né? E, a partir disso, eu comecei a fazer umas planilhas, no Excel mesmo, umas planilhinhas, uns materiais, para que esses clientes pudessem, às vezes, calcular ali uma rescisão trabalhista, para que eles pudessem calcular um prazo médio de pagamento, de recebimento, de estocagem, né? Que na prática era uma coisa que eles não entendiam, mas com uma boa orientação ali de uma planilha bem feita, eu não precisava dizer que era um prazo médio de estocagem, né? Eu colocava numa outra linguagem para que ele pudesse entender e não dar um tilt na cabeça dele quando, né, trouxesse um PME lá para ele calcular. E isso deu muito certo. Esses clientes, eles começaram a pedir cada vez mais informações, cada vez mais formas, né, de fazer seus cálculos ali, tomar suas decisões. E até que um dia esse Excel ele ficou muito pequeno, até ele ficou muito pesado, porque a partir dessas informações eu gerava ali uns gráficos, e esses gráficos eu enviava para os clientes. Mas como essas informações elas foram aumentando, porque mais clientes foram precisando, querendo, demandando, foi se tornando uma coisa bem mais complexa. O meu Excel ficava até travado. Eu contratei um cara, um programador, que desenvolveu para mim um programinha que transformava esse balancete em um BI. Esse BI, eu reunia com o cliente para apresentar os resultados para ele. Nascia aí a contabilidade, que eu chamei de contabilidade sem chatice. Por que sem chatice? Porque era uma contabilidade que não falava de que folha. Era uma contabilidade que falava da essência da contabilidade, né? Informação para tomar de decisão. Com isso, eu tive êxito no meu escritório, em termos de reconquistar clientes perdidos, receber mais indicações dos clientes que se tornaram mais fãs, né? mais satisfeitos com o meu trabalho, se tornaram promotores disso. Na região, eu morava em Contagem, meu escritório era em Contagem. Na região, era muito difícil eu não conseguir fechar um contrato, gente. Porque quando eu apresentava esse BI para esses pequenos empresários, eles, cara, o olhinho deles brilhava na hora. Então, era muito difícil eu não conseguir fechar um contrato. Então, eu cresci muito o escritório, né? Cresci o escritório em 3 vezes o tamanho dele. Passei a faturar 90, 95 mil reais em questão de uns 8 meses aí, né? De 2015 até meados de 2016, assim, mais ou menos. Eu tive esse crescimento aí vertiginoso no escritório, enquanto estava todo mundo no mercado contábil diminuindo de tamanho, eu estava crescendo. E aí eu entendi que sim, a contabilidade é a ciência da riqueza e da prosperidade, não só para os meus clientes, como para mim, né? Porque a partir dela eu consegui ter esse crescimento e esse reconhecimento no mercado em relação ao trabalho que eu fazia. Bom, daí até o surgimento do NuConte, é uma outra história, mas como, né, eu sou igual meu pai, eu não paro de falar um minuto sequer, mas como a gente, né, não tem tanto tempo para isso, em 2017 eu fundei a NuConte com essa ideia em mente, assim, né, pegar a informação contábil e transformar em dashboards, né, em um painel interativo com gráficos e indicadores para tomada de decisão. Então, eu decidi tornar, né, esse projetinho que funcionava dentro do meu escritório em uma outra empresa, né, para que esse produto, né, esse softwarezinho, pudesse ser também vendido para escritórios de contabilidade, né? Eu entendi que eu deveria, sim, compartilhar essa ideia e esse produto com os demais contadores, porque eu acho que o mercado e a classe precisava
sabe, ter essa visão de que é possível ter sucesso com a contabilidade dentro de um escritório de contabilidade. Bem, e em 2017 eu me apliquei para um programa de aceleração de startups. Na ocasião foi o FIENG, né? Foi da FIENG, chama FIENG Lab. Eu tinha esse protótipo, mas eu não tinha um modelo de negócio, né? Mas eu tinha, né, essa ideia, ó, vou vender isso para escritório de contabilidade, né? Pega o balancete, transforma em BI, não existe isso no mercado, é isso que vai ser. Então, eu me apliquei, consegui passar junto com outras 100 startups, e em março de 2017 a gente iniciou dentro desse programa de aceleração, de incubação e aceleração de startups. Assim, a gente começou a transformar, né, esse produto em um modelo de negócio mesmo. Foi assim, a gente foi recebendo as orientações das pessoas, dos mentores que faziam parte desse programa, né? E, bom, paralelo a isso, quando eu tive esse crescimento vertiginoso no mercado, né, no meu escritório de contabilidade, e, por outro lado, a Contabilizei estava surgindo ali, esse assunto estava super polêmico, contabilidade online, R$50, nossa senhora, vai acabar com a profissão. Estava, assim, um caos o mercado por conta disso, por causa da Contabilizei. E aí os contadores estavam querendo fazer... sim, estava todo mundo revoltadíssimo com a questão das contabilidades online, estava todo mundo muito, assim, decidido e também propenso a desistir. Tinha muita gente falando, vou largar a contabilidade, não quero mexer com isso mais, não sei o quê, não vale a pena, R$50, isso é absurdo, não foi para isso que eu tô, não é para isso que eu estou aqui e tal. E eu comecei, né, eu era muito tímida, uma pessoa muito tímida. Mas eu falei assim, gente, se eu gravasse um vídeo, hein, para poder falar com os contadores que, poxa, eu também estava com esse pensamento, e aí eu fiz um negócio mó legal, que é fazer contabilidade, né? Tipo assim, que absurdo, né? Eu consegui crescer fazendo contabilidade. Dentro de escritório de contabilidade, que ninguém fazia, né? E eu falei, se eu gravar um vídeo para poder falar isso, de repente eu consigo salvar alguns contadores, né? Dessa vontade de querer abandonar, sair tudo, porque eu já tive nesse lugar. Gravei um vídeo chamado Contabilidade Sem Chatice. Criei um canal no YouTube chamado Contabilidade Sem Chatice. O primeiro vídeo que eu gravei chamava também Contabilidade Sem Chatice. E aí, gente, esse vídeo, assim, dentro do mercadinho contábil ali, que tinha ali os contadores que viam o vídeo no YouTube, esse negócio aí bombou. Os contadores viram, muitos, né? Eu deixei meus contatos na descrição do vídeo, então muita gente veio entrar em contato comigo, mandar WhatsApp, falar, nossa, esse vídeo seu me fez, assim, ressignificar o meu sentimento pela contabilidade. Eu ia desistir mesmo. Eu assisti seu vídeo e achei interessante demais isso. Me deu, assim, o último suspiro que eu estava dando à contabilidade, me levou até esse vídeo seu e, cara, faz todo sentido. E aí eu peguei essas pessoas que me deram esses feedbacks, botei todo mundo dentro de um grupo no WhatsApp, chamado Contabilidade Sem Chatice, e a partir disso a gente começou a conversar, trocar ideia. A maioria eram donos de escritórios de contabilidade, eram, né, empresários contábeis, e a gente ficava ali, cara, trocando figurinha demais. Era uma coisa que na época era muito raro. Era muito raro, como eu disse, contador conversar com o outro, porque todo mundo se via ali como concorrente, e isso deu muito certo. Porque a gente fazia, na época não tinha esses Teams, Meet, a gente fazia encontro pelo Skype, e aí a gente conversava sobre várias coisas, né, de gestão, de processos de escritório, e esse grupo ele foi crescendo por indicação. Um contador indicava para outro, e hoje esse grupo se tornou, né, uma comunidade, se tornou uma comunidade bem grande, chamada Contabilidade Sem Chatice mesmo, né? Inclusive, esse daqui, ó, é o nosso manifesto. Alguns de vocês possivelmente podem conhecer o CSC. Aqui em Minas, inclusive, a gente tem um grupo bem forte do CSC. Esse aqui é o nosso manifesto, que é tudo aquilo que a gente defende, tudo aquilo que a gente acredita que é a contabilidade, né? E começa com somos contadores inconformados,
no sentido de entender que a contabilidade não pode ser sobre o contador ser o mal necessário das empresas, que é a forma com que as pessoas enxergam no mercado como é o contador, aquele que só porta as más notícias para as empresas, aquele que só calcula guia e folha, aquele que só faz a parte chata, né? Somos contadores bem melhores do que isso. Somos contadores protagonistas, revolucionários, né? A gente defende a valorização da nossa classe, nós somos contadores consultores, né? E a partir desse manifesto é que surgiu o termo contabilidade consultiva, né? Que está bem aqui, ó. Fazemos contabilidade consultiva. O que é contabilidade consultiva? Nada mais é do que a aplicação da contabilidade como ciência nas pequenas empresas, né? Ah, Fernanda, contabilidade consultiva, contabilidade gerencial é a mesma coisa. Possivelmente, sim. Mas eu precisava de um termo que diferenciasse a contabilidade fiscal, a contabilidade padrão, para fins de obrigação acessória que era praticada nos escritórios de contabilidade. Eu precisava criar um termo para poder designar essa contabilidade mais científica, né, para dentro das pequenas empresas. E não é gerencial, porque gerencial a gente acaba remetendo a grandes empresas. Daí o termo contabilidade consultiva. Bem, no Conte cresceu, assim como a comunidade da contabilidade sem chatice também cresceu. O CSC hoje tem 10 mil contadores em todo o Brasil, a gente tem embaixadas em vários estados, na verdade, em todos os estados brasileiros. Esses contadores, eles se reúnem periodicamente para poder conversar mesmo, para poder propor soluções para a classe quando as coisas também não estão tão legais, né? Tem uma parte da nossa comunidade que chama CSC Think Tank, que é um grupo de discussão que, quando existe alguma questão, igual, por exemplo, teve uma questão aí recente referente à FD Contribuições, a FD Reinf, onde, né, deu mó BO isso aí por causa da distribuição de lucros. Então, nosso grupo, uma parte das pessoas foi responsável por né, ter uma conversa juntamente com a Receita para poder prorrogar ali algumas exigências. Esse é só um exemplo. A gente também tem o CSC Vagas, onde a gente divulga vagas, né, de trabalho para o Brasil inteiro. Enfim, é uma comunidade bastante engajada, e esses grupos, eles existem todos dentro do WhatsApp. Uma vez por ano a gente faz um encontro nacional, né, do CSC, que acontece em Belo Horizonte. Na verdade, aconteceu em Nova Lima, as 2 vezes que fizemos, né? Aconteceu nesse ano, nos dias 7 e 8 de setembro. E o NuConte, hoje, ele, com a ajuda do CSC, né, porque o CSC é um movimento, digamos assim, educacional, e educando o mercado a gente consegue colocar pessoas que são ligadas ao propósito da contabilidade consultiva, consequentemente a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a importância da NuConte. Então, NuConte e CSC andam juntos de mãos dadas, né? A NuConte, por meio desse programa de aceleração, conseguiu seus primeiros clientes, conseguiu, né, fechar ali bons negócios no começo. A gente cresceu bastante no primeiro ano, e isso fez com que a gente ficasse em primeiro lugar nesse programa de aceleração, né? Depois, em 2017, 2018, foi o nosso maior ano de crescimento. A gente conseguiu terminar o ano de 2018 com cerca de 55 pessoas no nosso time, né? Então, imagina, uma empresa que tem menos de um ano de história, chegar, né, assim, com 55 funcionários, né? Muita coisa. E em 2019 a gente recebeu nosso primeiro aporte, né? Então a gente é investido por 2 fundos. Esse aporte foi uma série A, então a gente recebeu um investimento de 4,5 milhões. E a NuConte hoje, ela faz uma leitura bem diferenciada sobre a transformação das informações em dados que são mais palatáveis para as empresas. Se vocês quiserem, se der tempo, de fato, eu posso mostrar um pouquinho da plataforma para vocês, mas basicamente... É legal, Fernanda. Legal mostrar para eles. Ah, legal, eu posso mostrar, então. Eu vou compartilhar a tela aqui. E aí eu mostro para vocês. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta que queira fazer?
Fernanda, só para fechar aqui, então você, para monetizar a sua empresa, vocês entraram num programa de aceleração, é isso? Isso. A gente entrou nesse programa de aceleração para transformar esse protótipo, essa ideia, num modelo de negócio. MVP? Um MVP, né? Em um modelo de negócio que pudesse, de fato, resolver a dor de um mercado. E a gente, por meio dessas orientações, dessas Ficou para vocês, mentorias, né? pessoal? Para mim ficou aqui. Como? É porque tinha picado a mensagem, não sei se foi somente Sim. para mim. O Vou que entrar eu pelo disse é celular. que a gente, por meio dessas mentorias, a gente conseguiu, né, entender como que seria esse modelo e a gente iniciou as nossas primeiras vendas já dentro desse programa de aceleração. Entendi, Então, foi isso que legal. aconteceu. Incrível, Fernanda. Já está dando para ver o software aí? Muito bom Sim, poder estamos vendo. ver toda essa narrativa. Obrigado por compartilhar, viu? Esse caminho aqui. A gente tem até comentários aqui, antes de passar proximamente, pessoas que falam, olha, eu também vi isso, eu também estava pensando, será contabilidade, né? Essa parte fica mais operacional, né? Essa dor de gerar guia, de não entregar com atraso, né? Então, você expõe assim de uma maneira bem superada, né, o que você se realizou. Muito legal ter esse compartilhamento. É isso aí. Eu sou, né, uma grande entusiasta aí da causa da contabilidade mesmo. Então, eu sempre vou falar da contabilidade com muito orgulho, assim. Bem, então, o que vocês estão vendo aí já é o dashboard gerado a partir de um balancete. Uma grande evolução que a Nuconte teve ao longo desses 6 anos de existência, né, foi a transformação dessas informações em dados consultivos por meio de fontes que não fosse apenas o contábil. Por quê? Porque o contábil ainda é uma fonte difícil de ser obtida das empresas, da grande maioria das pequenas empresas. Então, não adianta, né, eu informar, apresentar essa contabilidade mais consultiva, né, para uma minoria de empresas da carteira do contador. Isso não faz sentido porque isso não muda o jogo. Meu propósito, né, é que as pessoas enxerguem de fato a contabilidade como aquilo que ela é, né, a ciência da riqueza e da prosperidade. Para isso, a gente precisa de alcançar o maior número possível de empresas por meio dos seus respectivos escritórios contábeis, né? Não adianta você apresentar uma informação para 3, 4 empresas de uma carteira de 100, 120 clientes. Isso, como eu disse, não muda o jogo. Mas é isso que acontece na prática quando a gente fala de dados contábeis, cuja maioria dessas empresas não tem. Ou se tem, não reflete a realidade. Ou se tem, está muito atrasado, tem uma contabilidade lá de 2018, né? Então, isso não resolve o problema. Até porque, quando você apresenta uma informação contábil dessa para um pequeno empresário bem leigo, ele sai correndo, porque ele não entende nem o que sequer é este termo aqui, lucratividade, né? Mas só mostrando aqui para vocês como que é, né, para se chegar nesse dado. Aqui a gente importa os balancetes dos softwares contábeis, né? Então pode ser da Domínio, da Alterdata, da ProSoft, SCI, da Questor, né? Tem vários softwares contábeis aí que hoje são utilizados no mercado. Qualquer um desses a gente faz a leitura do balancete. Subimos para cá o balancete ou integramos direto, né, com alguns desses softwares contábeis e só um instante. Essa aplicação, ela é gerada
extraindo do ERP, do cliente? Isso, o balancete ele é gerado dentro do software contábil, né, da Domínio, da Alterdata, tal. E esse balancete ele pode ser no formato, aí tem um formato PDF, Excel, TXT, né? Então, a gente faz a leitura desse arquivo. Ou a gente faz essa integração direto com a Domínio e a Fortes, no caso, né? Que são os dois softwares que a gente tem integração nativa. A Domínio e a? Fortes. Tá. Bom, aí depois, né? Aí no contábil tem essa questão da parametrização, por quê? Porque o balancete, os balancetes, eles são de múltiplas empresas, né? Então, cada balancete tem a sua estrutura, tem a sua hierarquia, tem as suas contas. Então, a gente precisa fazer um de para, né? Então, esse balancete, uma vez que ele é subido para a plataforma, a gente faz uma parametrização, né, dessas contas, para que depois a gente vá para o terceiro caminho, que são os dashboards, né? Que é esse painel. Nesse caso aqui, né, a gente fez a parametrização de todos os ativos, passivos e as contas de resultado. Essa conferência aqui, tá vendo? Que caso você, no ato da parametrização, você esqueça de parametrizar alguma conta, não vai estar com esse tique azul aqui, né? Porque vai dar inconsistência, esse balancete não vai estar fechando, tá vendo? Igual aqui, ó. Custos variáveis não está fechando. Então, está dando 25 e aqui está dando 24. Então, isso aqui é alguma conta que deixou de ser parametrizada. Aí isso precisa ser corrigido, né? Para que o Dash não apresente informações inconsistentes. Então, se tiver alguma diferença aqui, ele vai apresentar. Uma outra coisa, né, que a ferramenta faz é uma auditoria de dados. Por exemplo, como é muito comum os balancetes não terem uma devida conferência, né? Às vezes a gente tem coisas absurdas acontecendo dentro desse balancete. Por exemplo, nesse caso aqui, o peso do caixa está sendo avaliado. Se esse caixa tiver com valor acima de R$950 mil, isso é um ponto de auditoria, né? A gente considera que é um percentual referente ao ativo circulante total. A mesma coisa em relação ao caixa. Se o caixa estiver negativo, ele também vai apresentar uma auditoria, né? Todas as vezes que a gente tiver inconsistências nas informações, a gente vai ter uma auditoria sendo alertada para esse contador que está ali fazendo essa análise. A gente também tem auditoria de saúde dessa empresa. Então, se tiver alguma informação necessária para poder avaliar, por exemplo, alguma saúde que não esteja boa, né? Se tiver algum prazo, se tiver algum indicador, enfim, qualquer informação que não esteja de acordo ali com o limite estabelecido ou o objetivo estabelecido daquele indicador, esse alerta também vai ser disparado. Ele vai ser disparado para o cliente, ele vai ser disparado para o consultor dando conta. Ele vai ser disparado para o contador, né? Então, o contador, ele compra no Conte, ele vai subir para cá as empresas da carteira dele. Ele vai ter lá uma carteira com, sei lá, 35 empresas. Todas as vezes que houver alguma inconsistência na auditoria ou algum alerta de saúde gerado, a partir do momento que ele subiu novos dados, esses alertas eles vão aparecer aqui também, tá vendo? Que tem uma bolinha vermelha aqui, possivelmente existe algum alerta para alguma empresa sendo emitida, né? Então, o contador ele consegue fazer essa triagem, né? Eu acho que seria a melhor palavra para descrever, uma triagem de qual empresa está gritando mais. Se tem uma empresa que está com uma saúde debilitada, né? Se uma pessoa que está na UTI, o monitor lá começa a apitar, pipipi, igual louco lá, as pessoas, né, os médicos vão dar prioridade para aquela pessoa. A mesma coisa é aqui, se tiver um alerta ou vários alertas de uma empresa sendo emitido, aqui o contador consegue ver qual que é essa empresa que está
quer dizer, tendo um ataque na UTI. Aí aqui a gente consegue ver até melhor, quer ver? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Aqui a gente tem um painel geral, né, desses alertas. Todas as bolinhas roxas, desculpa, todas as bolinhas roxas, elas indicam que a gente tem um alerta negativo para essa empresa de saúde. Todas as bolinhas azuis, elas são alertas de saúde positivo, né? Significa que essa empresa ela está performando bem no indicador em questão. Então, vamos supor, essa empresa aqui, vamos pegar aqui a Greica Seguros. É o nome da empresa. A linha Essa é o nome linha, da empresa. isso, a linha é o nome da empresa, a coluna é o indicador. Tá. São quantos indicadores aí? Aqui, não sei de quantos indicadores não, mas esses indicadores, inclusive, eles podem ser ou excluídos ou acrescidos de novos indicadores, né? O contador ele pode mudar e criar novos indicadores se ele quiser. Uhum. Mas igual vamos ver aqui no caso, né, que eu tinha colocado da Greica Seguros, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alertas de saúde ruim, sendo emitido, né? Então, esse painel é uma forma do contador entender como que está se comportando a performance das empresas da carteira dele, né? É como eu disse, é como se o médico estivesse ali olhando esses monitores dos pacientes que estão sendo, né, acompanhados por ele na UTI, que seja. Né? Dessa forma, né, o contador ele consegue desempenhar, de fato, esse papel de orientação para a tomada de decisão, dando ênfase, dando prioridade para aquelas empresas que estão mais debilitadas, que estão precisando de uma atenção maior desse contador, porque não adianta você dar uma consultoria para uma empresa que você viu que ela poderia ter feito algo diferente uns 3 meses atrás, aí já foi tarde demais, né? E muitas das vezes o empresário ele toma a decisão de fazer algo. Muitas das vezes não, né? A maioria das vezes ele toma decisão sem consultar o contador. Ele nem sabe que o contador, de fato, pode prestar um serviço orientativo, né? Então, ele vai tomar essa decisão e vai fazer coisa errada na empresa, vai tomar uma decisão ruim, que vai levar a empresa dele para uma situação financeira possivelmente de insolvência, e a consequência disso é a porta fechada, né? Que poderia ter sido evitada caso o contador tivesse visto antes. Bom, então, passado essa empresa por essa de etapa... seguro aí ia ser uma das primeiras, né, que você ia atuar. Como é que né? é? Essa empresa de seguro ia ser uma das primeiras, né? Que está cheio de indicador aí. Pois é, com certeza. É o que a gente brinca, inclusive, ó, se o contador da Americanas estivesse usando no Conte, ele não teria deixado acontecer o que aconteceu com a Americanas, não, pô. Né? Deixado ela ir para o brejo, nem 1, 2, 3 milhas também. O 3 milhas também está aí, né? Ruim das pernas. Né? Bom, então aqui a gente, né, eu mostrei para vocês né, o que acontece antes da informação virar esse dashboard, esse relatório. E aqui a gente tem esse relatório onde nós temos informações que são oriundas do balancete, mas que são apresentadas para as empresas de uma forma um pouco mais palatável, né? Um pouco de uma forma, de um formato onde o empresário consegue entender e, consequentemente, valorizar mais essa informação. Basicamente, o que a gente tem aqui é uma DRE, né, resumida, mas apresentada em formato gráfico, que assim fica um pouco melhor desse cliente compreender como que está a performance aí dos resultados dele. Né? A gente tem vários outros dashboards aqui contábeis, vamos supor, capital de giro. Capital de giro, a gente vai ter aí os prazos e ciclos, prazos de estocagem, prazos de recebimento, ciclo financeiro, ciclo operacional, né? Tudo isso daqui em formato gráfico, que é um formato um pouco mais fácil de ser interpretado. Eu estou mostrando aqui para vocês o contábil. E eu digo para vocês que hoje o contábil é o módulo, é o terceiro módulo, né? A gente tem 4 módulos, né? O contábil, o financeiro, o fiscal e o pessoal. Ele hoje é o terceiro módulo mais utilizado da Nuconte.
né? Ou seja, ele é o penúltimo, né? O mais utilizado hoje é o fiscal. O segundo mais utilizado é o pessoal, o terceiro é o contábil, por último é o financeiro. O financeiro, o pessoal ainda está entendendo formas, né? Muitos contadores têm feito BPO financeiro e têm aprendido cada vez mais essa função, né? Então, tem utilizado aí cada vez mais, mas ainda perde para o contábil. E qual que é a vantagem desses dois aqui, do fiscal e do pessoal? Porque o fiscal, a gente coleta dados que vêm direto das obrigações acessórias. Então, é muito mais fácil o cliente subir essa informação para dentro da plataforma, porque a informação ela já foi transmitida, a informação já está sendo, né? Todos os meses você tem que entregar um FD, um SPED fiscal das empresas. Todos os meses você tem que entregar o PGDAS. Esse caso aqui, a gente está vendo o PGDAS transformado, né, que é o PGDAS, obrigação acessória, transformado em um dashboard com informações que nada mais são informações que foram lidas do PGDAS, porém traduzidas em informações que são mais fáceis de serem interpretadas pelas empresas. Então, aqui, ó, segregação dos tributos por período. Isso não tem no PGDAS, por exemplo. O PGDAS ele só informa essa segregação do mês em questão, né? Mas não fala do período. Então, aqui eu consigo fazer o comparativo do período. Se eu quiser, né, ver uma informação ainda mais especificada, né, eu posso vir aqui em cada um desses gráficos, entender quais são as contas que compõem, né? Então, o que é essa receita bruta total? Eu posso vir aqui e entender que a gente tem uma receita de indústria, uma receita de serviço, uma receita comercial, né? E as três compõem essa receita total aqui da empresa. Ou seja, tudo isso, né, é uma forma de transformar essas entregas dos escritórios de contabilidade em informações úteis para tomada de decisão, tal como manda a nossa ciência contábil, né? Utilizar informações para a tomada de decisão, orientando, né, as empresas a alcançarem aí sua prosperidade e gerar riqueza para a sociedade. Aí, se a gente for na folha, se a gente for no financeiro, a gente vai ter os dashboards bem parecidos também com essa mesma lógica. Normalmente, né, o que o contador entrega para o cliente dele não é esse painel, ele entrega o relatório. Então, a gente transforma esse painel nesse relatório, e aí, junto com a guia do Simples Nacional, esse contador entrega esse relatório para o cliente. E aí, né, gente, quando o cliente pega a guia de imposto, mas tem esse relatório acompanhando, aí já é outra forma que esse contador vai ser enxergado por esse cliente, né? Uma outra maneira de se posicionar esse contador, né? Olha só, é bem diferente de ser o quinta-feira, né? Ah, eu sou um mero entregador de guia e folha. Não, ele está ali cumprindo com o seu dever, com essa função de contador, de orientar e de apresentar informações para tomada de decisão. Então, esses relatórios eles podem ser enviados juntos com as obrigações acessórias. E é isso, gente. Eu poderia falar bem mais aqui, né? Mas eu sei que o meu tempo já está mais do que estourado já. E gostaria, né, de saber de vocês, se vocês têm mais alguma dúvida. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer mesmo, de fato, essa oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho do meu negócio para vocês. É um prazer muito, muito grande para mim estar aqui. Fernanda, só aproveitando aqui, né, quando você entrega junto com a guia um relatório desse, você certamente amplia muito a sua proximidade com o cliente, porque ele vai te ligar, vai te perguntar, né? Você certamente deve ter uma abordagem inicial dos primeiros relatórios que você entrega para ele, né? De estar próximo, de chamar para uma reunião, né? Isso é uma ferramenta muito forte de fidelização também, né? Que acaba fidelizando o cliente e também gerando outros tipos de negócio, né? Exatamente. O objetivo é isso, né? Fazer com que o cliente se encante com essa entrega e possa indicar mais clientes para que esse escritório consiga crescer. Isso aí. Alunos aí, fiquem à vontade em fazer perguntas para a Fernanda. Professores também, né? O Marlon está com a dúvida.
Pois não, Marlon? Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Josmar, Alex. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marlon. Na verdade, eu queria primeiro parabenizar a Fernanda pela apresentação dela. Parabéns aí pela jornada, pelos desafios enfrentados. Obrigada. A sacada que você teve foi muito inteligente, né? Então, acho que não só a sacada, mas assim, o sair da inércia, né? Para mudar esse contexto, muito positivo, muito bacana da sua parte, e está gerando ótimos frutos, né? Então, assim, a minha pergunta, na verdade, agora é mais para entender qual que é o futuro da Nuconte, né? Depois desse aporte, olhando para frente, quais são os planos. Eu imagino que, a partir do momento que você entrega um serviço, né, desse valor, na verdade, os contadores entregam para os clientes e tal, desse valor, imagino que estimula até os próprios clientes a querer algo a mais, né? Então, assim, quais são os planos para o futuro? Você pensa em agregar outros serviços para dentro da empresa, né? Outros trabalhos, outras possibilidades? Só conhecer um pouco do que você pensa para o futuro da empresa. Legal, ótima pergunta. A gente tem o que a gente chama de metodologia da contabilidade consultiva, né? Cujo fim dessa metodologia, desse ciclo, né, ele termina em uma prescrição, digamos assim, né? O método científico, ele é baseado em 4 etapas, né? Então, né, para você elaborar ali uma teoria, né, primeiro você tem que observar, né, o seu objeto de estudo, fazer um questionamento, fazer uma pergunta sobre aquilo, tentar refutar essas perguntas. A partir disso, você apresenta ali, então, uma solução para aquilo, né, para aquela hipótese lá que você levantou. Nosso método, basicamente, ele percorre esse caminho, né? Ele inicia com um contexto da empresa, né? Porque o dado propriamente dito, ele sozinho não consegue dizer se a empresa está boa ou se está ruim do ponto de vista financeiro, a gente consegue inferir, né? A gente consegue indicar, mas a gente não consegue afirmar e ter, a partir de certeza do que pode ser feito, né? Então, a gente precisa de contexto. Depois desse contexto, a gente faz um diagnóstico, né, dessa empresa, porque, quer dizer, antes do diagnóstico a gente tem a análise, depois a gente tem o diagnóstico e depois a gente tem a apresentação da solução. A apresentação da solução hoje, né, é feita pelo próprio contador. O contador ele vai lá, analisa esses dados, chega numa conclusão e apresenta isso para o cliente. A nossa visão como empresa é os contadores conseguirem apresentar para as empresas já a solução sem a necessidade de ele próprio fazer essa análise, né? Fazendo uso da inteligência artificial para que a gente já tenha o diagnóstico pronto, para que a gente já tenha a informação na palma da mão e esse contador ter o mínimo de esforço possível para poder fazer aquilo que a gente acredita ser o grande papel do contador, que é estar ao lado do empresário no momento de tomada de decisão. A análise propriamente dita, ela pode ser de fato confirmada pelo contador, mas a inteligência artificial é totalmente capaz de fazer isso cada vez mais, né? Hoje eu não diria que a inteligência artificial consegue analisar esses dados melhor que um contador, porque não consegue. A gente já fez esse teste. Mas, em breve, muito em breve vai ser, né? E caberá ao contador, portanto, ser o porto seguro, ser a base de confiança para que esse empresário consiga, de fato, executar as orientações para serem feitas de forma que ele sinta confiança, né, no processo. Não adianta nada eu entregar um relatório para o cliente com N sugestões de ações para ele fazer e essas ações não forem executadas pelo empresário porque ele não comprou a ideia, né? Não adianta, o relatório por si só não adianta, não vai mudar o jogo.
O que muda o jogo é a decisão que o empresário toma. E para tomar essa decisão, quem tem que estar do lado orientando é o contador. Se o contador não estiver do lado, porque ele está ocupado demais fazendo outras coisas, esse é o meu problema. Então, eu preciso desocupar o meu contador de tudo aquilo que não gera valor, que deixa ele afastado do meu cliente, para colocar ele sempre do lado dessa empresa, para estar onde ele precisa estar, que é ao lado, né, orientando. Então, o futuro que eu vejo é a inteligência artificial fazendo todo esse trabalho de análise e diagnóstico, e o contador utilizando-se disso para poder sempre estar ao lado do empresário. Ótimo, bem legal. Só mais uma última pergunta, aí é mais uma curiosidade. Você tem relato dos contadores que, a partir do momento que esses clientes recebem esse relatório, eu vejo que é um relatório muito sucinto, amigável e, né, bem objetivo, mas todos nós sabemos que, assim, nós temos um desafio grande que na verdade, você bem direto ao ponto. Às vezes é a preguiça de ler algo. Sim. Né? Então, assim, você tem um relato de algum cliente onde o cliente simplesmente, por mais que receba relatório, ele só deixa de lado e paga vários, isso é o que mais acontece, Mal. Né? Assim, é um caminho, né, para ser percorrido. Inclusive, esse é o principal motivo pelos quais os contadores deixam de assinar no Conte, né? Então, se hoje a gente perde clientes, né, é porque o contador apresentou, entregou esses relatórios, o cliente deu de ombros e ele ficou desgostoso, né? Então, ele entendeu que aquilo ali não ia ser útil, né? Entendi. E, então, assim, para nós, né, como empresa, e também como agentes da transformação do mercado contábil, né, que é o que a gente acredita ser, o nosso papel né, ele nunca pode deixar de ter esse papel de educação, porque cabe, né, mesmo com esses dificultadores, mesmo que a gente vai ter empresas que não vão dar a devida importância, precisa sim haver essa persistência, porque esse resultado ele vem, mas ele vem com o tempo, nem sempre vai ser imediato, né? Nem sempre as empresas elas vão estar prontas para poder receber e dar valor para aquela informação. Então, precisa se construir um relacionamento. Para construir um relacionamento, o contador tem que se sujeitar a dar as caras. Muitas das vezes o contador ele não tem coragem de conversar com o cliente dele, né? Porque ele é muito tímido, porque às vezes ele, né, não se sente muito preparado. Então, é todo um trabalho até psicológico, né, que precisa ser feito para o contador se sentir pronto para isso. Tá certo. Parabéns para você. Obrigada. Sucesso aí. Obrigado, professor. Fernanda, a Elisângela tem uma dúvida também. Elisângela, pois não? Elisângela? Talvez ela esteja sem o microfone. Se estiver falando, está no mudo. Para os contadores e para as empresas adquirir a ferramenta custa caro? Anda? Ai, falou. Agora chegou a voz dela. Essa era a pergunta. Fernando, consegue me ouvir? Consigo. Primeiro, agradecer aí pela palestra, né? Que foi emocionante aí, bem contributiva para todos nós. E parabenizá-la aí também pela conquista. Minha primeira pergunta é o seguinte: tanto para o contador quanto para o empresário, o custeio da ferramenta é muito alto, é mais acessível? E outra coisa, pela segurança da informação, por quanto tempo vocês guardam esse arquivo aí, né? Essa ferramenta com vocês? Vamos supor, vocês disponibilizam para um cliente X, já fez toda a análise com esse cliente e já disponibilizou a ferramenta para ele, certo? Já fez o contrato, tudo, já disponibilizou a ferramenta para ele, já encerrou. Aí esse cliente volta para você e fala assim: Fernanda, por algum motivo deu pane no sistema, eu perdi toda aquela negociação que eu fiz contigo, eu já não tenho mais
aquele processo que eu fiz com vocês, eu perdi, vocês têm como me disponibilizar de novo, mesmo que eu pague algum custeio e tal e tal? Vocês teriam de novo essa ferramenta e como é que funciona isso? Tá, a primeira pergunta é o custo, né? A gente tem planos para contadores. É muito raro, Elisângela, a gente vender diretamente para a empresa. Muito raro mesmo. É só quando a empresa vem direto mesmo no conte e fala, eu quero esse trem. E, normalmente, essa empresa ela tem contabilidade interna. Mas esse não é o nosso público. Nosso público são escritórios de contabilidade. Então, quem contrata e quem paga é o escritório. Normalmente, esse escritório ele não dá acesso da ferramenta para a empresa. Ele dá acesso do relatório para a empresa, para que esse empresário não fique entrando na ferramenta, às vezes, fora de época, como se diz assim. Às vezes, se ele fica com esse acesso, aí ele entra toda hora, e às vezes eles ainda estão mexendo naqueles dados, conferindo, parametrizando, e aí o empresário entra, vê uma informação errada, aí começa a questionar. Então, normalmente, os contadores não disponibilizam acesso direto à ferramenta. Eles compartilham os relatórios, né? Então, nossa venda é para escritórios de contabilidade. Os nossos planos, eles começam a partir de R$ 290 para 10 CNPJs. Então, cada CNPJ aí vai sair em torno de R$ 30 aí por CNPJ. Que é um custo muito barato, perto do ganho que esse contador tende a ter, uma vez que ele está apresentando, que ele está oferecendo esse serviço para esse cliente. Um contrato que ele fecha a partir do NuConte, né, por ter essa ferramenta, por ter esse diferencial, já paga todo o investimento que ele tem. Sobre a segurança da informação, quando o contador decide se desligar da NuConte, ou quando esse contador ele solicita que os dados sejam apagados, porque a empresa, às vezes, mudou de contador, né? Porque o empresário, enfim, tem alguma questão entre ele e o empresário, a gente apaga os dados conforme o pedido do contador, e toda vez que ele se desliga da NuConte, esses dados também são apagados. Então, uma vez encerrado o contrato, o dado não continua lá, ele é encerrado, ele é apagado, ele é deletado da plataforma. Entendi. Obrigada aí pelo esclarecimento, tá? Por nada. Prezados alunos, mais alguma dúvida? Alex. Pois não? Fernanda, em primeiro lugar, te parabenizar. Tá? Eu acho que você mostrou aí um capital intelectual digno daquilo que a gente fala em sala de aula. Né? Do contador empreendedor, do contador que se alia à tecnologia. Então, acho que o fruto que você colheu é exatamente essa sua visão, né? De querer fazer algo diferente para além do que nós chamamos de debitar e creditar, né? Ou seja, mostrar como que a contabilidade faz parte do processo decisório. Está totalmente alinhado com o que nós precisamos hoje para os pequenos, médios e micros empresários, né? E também os grandes. Você citou aí as lojas americanas aí, né? A gente viu aí nos noticiários como que a área contábil das lojas americanas foi culpada, né? Por aquilo que praticou o Lehman, o Sicupira e o Teles, né? Os nossos bilionários aí do Brasil. Uhum. Mas eu quero fazer uma pergunta para você em cima disso, tá? Você, como uma visão empreendedora, qual é a contribuição que essa inteligência que está contida nesse sistema pode dar para a elisão fiscal, já que o maior produto que o sistema acaba tendo aí é a aceitação do mercado? Ou seja, planejamento tributário. Né? O que você espera em estar contribuindo para o empresário e para o fisco também, né? Que são dois atores essenciais na gestão tributária. Vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso que recentemente deu esse depoimento para nós. Ele foi apresentar um relatório do PG-DAS
e adicionou a esse relatório as informações das entradas que esse cliente, das notas fiscais de entrada, né? Então, o PGDAS não traz essa informação, mas o contador ele pode trazer isso de outra fonte, né? Então, esses relatórios eles podem ser modificados caso seja interessante para o cliente. Então, ele pegou o relatório do PGDAS, montou ali um gráfico de notas fiscais de compras, né? E foi entregar para o cliente dele. E como é que ficou esse relatório? Ficou as compras com um peso, um valor acima do faturamento dele, bem acima. Coisa assim de 60% acima. Por quê? Porque essa empresa ela sonegava para poder pagar menos imposto no Simples Nacional, né? E o que essa empresa não tinha visto é essa discrepância entre o faturamento e as compras. Estava, de fato, assim, bizarro, né? E ele conseguiu mostrar, por meio desses relatórios, que não fazia sentido. Uma empresa assim, ela não para em pé. E já havia alguns anos que ele adotava essa prática, né? Então, como que você consegue manter uma empresa assim, cujo custo ou despesa é 60% maior do que o próprio faturamento dessa empresa? Não faz sentido. O contador já havia tentado informar isso para eles de outras formas, mas o empresário sempre deu de ombros. Quando ele viu esses gráficos, um abaixo do outro, um comparado com o outro, foi aí que ele conseguiu compreender o quanto que aquele cenário não fazia sentido. E o contador também mostrou para ele o cenário de como que deveria, porque também é possível você criar um cenário dentro da plataforma, e ele colocou lá qual que era a receita real, né, que essa empresa tinha, qual que seria a diferença de Simples Nacional que ele pagaria versus a multa que ele, porventura, iria pagar caso a Receita Federal descobrisse essa elisão. E, no final das contas, a multa, obviamente, era extremamente maior do que o acréscimo de carga tributária que esse cliente teria caso ele declarasse 100% da sua receita. Então, foi por meio dessa informação apresentada desse jeito mais amigável, né, como o nosso colega disse aí, que o empresário, de fato, conseguiu entender que é um cenário que não para em pé, que realmente não faz sentido, e a Receita não tinha pego por uma pura sorte, uma pura questão de sorte, e que fazia mais sentido ele recolher a totalidade desse imposto do que continuar nesse cenário que era completamente inviável. Né? E assim ele entendeu que não precisava necessariamente fazer, né, sonegação de imposto. Então, esse é um dos casos, né, que a gente tem, mas existem outros. Né? A grande questão é conseguir informar e mostrar para a empresa que a sonegação não vale mais a pena do que a fidedignidade da informação. Quanto mais correto é o dado, quanto mais certa é a informação, melhor ela está, né, para que se tome as devidas decisões com base nisso. Né? Se a gente tem dado ruim, a decisão ela não vai ser assertiva. Quanto melhores são esses dados, quanto mais fiéis são esses dados, mais assertivas serão as decisões que são tomadas, né, baseadas na análise desses dados. Ok, obrigado. Fernanda, eu queria Sim. aqui falar, né, dos comentários que a gente tem recebido, que você não está vendo aqui o chat, né? Então, fazer a alusão aqui, professora. Oh, eu não consegui ver esse chat até agora, gente. Não aparece aqui para mim, não. É a permissão. Então, a professora Ana Carolina falou isso, quer gerar valor e fazer os clientes enxergarem isso com um sistema desses. A vida dos contadores proporciona informações relevantes. Parabéns pela experiência, por ressignificar a contabilidade para você, né, para os empresários, para os profissionais.
Professor Luciano Lauria também falando parabéns, Fernanda, depoimento muito relevante, com certeza, demonstrou que muito se pode fazer para valorizar a contabilidade e a profissão, sobretudo sendo mulher, inspirando muitas alunas e também alunos a buscarem oportunidades nesse grande ambiente de pequenas empresas. Continue assim, engrandecendo a profissão contábil, sucesso sempre, muitos likes nesses comentários, né? Todo mundo reconhecendo aqui. E eu queria aproveitar aqui, Fernanda, conversar com você, falar, olha, você tem uma característica, assim, de gostar de mexer em ferramenta, né? Desde a planilha do Excel, e aí foi fazendo macro, e aí pegou um pouco de... E já foi quando o Power BI não era tanta vanguarda quanto hoje, foi buscando se organizar com as informações. E a gente fala muito hoje da competência digital, né? Às vezes o nativo digital tem muita capacidade de interagir com a tecnologia, mas de aplicar algumas ferramentas, nem sempre tem um treinamento presencial, tem que consumir de muita vontade para solucionar o problema, seguindo trilhas, dicas de canais, né? E você teve uma experiência até durante o canal de dar essas dicas para algumas pessoas, de como organizar processo, né, de escritório, de como relacionar com as pessoas. Quando você passou da função de assumir a coordenação mesmo, né, ainda no escritório, você fez vários conteúdos, ensinando as pessoas a delegarem, a dizer a responsabilidade de cada parte, né? E isso tudo envolvia a sua competência digital, sempre tinha uma ferramenta lá, que controla a planilha assim, coloca dessa maneira, não é? Sempre se trazer uma planilha. E hoje você governa, né, uma empresa de tecnologia na área contábil. Então, qual que é a sua orientação? A gente tem hoje um trabalho específico que chama CTA, que é o de Tecnologias Aplicadas aqui no ICEG, que está pensando muito sobre isso. Quais são as tecnologias mínimas, né, para a gente iniciar no mercado de trabalho? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, como foi desenvolver para você essa performance digital. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa à frente do tempo. Então, isso foi muita influência dele também, sabe? O escritório que ele fundou, ele foi fundado em 1992. Na ocasião, ele era o primeiro escritório que tinha um software para fazer a análise, para poder fazer a escrituração fiscal e contábil da empresa, chamado PIC, era no DOS. E ele sempre entendeu, né, assim, que a tecnologia era uma grande aliada, assim, do trabalho do contador. Então, desde sempre, eu acabei, né, sendo muito influenciada por ele, a estar sempre atenta a essas formas de tecnologia, da tecnologia apoiar, né, o trabalho do contador. Para um contador recém-formado entrar no mercado de trabalho bem equipado, para mim, né, na minha bolha aqui, eu estou falando do mercado contábil onde eu estou inserida, né? Óbvio que para entrar numa Big Four, as competências, esses skills, eles vão ser talvez um pouco diferentes, mas né, quando ele entra no mercado contábil, principalmente das pequenas empresas, os softwares que a gente mais né, que a gente mais exige, que a gente mais gosta que esse recém-contador esteja antenado, são softwares processuais, né? São softwares que cuidam dos processos, por exemplo, dentro de um escritório contábil. Então, a gente precisa de ter, né, de ter esses recém-formados atentos a essas mudanças do mercado. Hoje, você não precisa, né, de fazer uma entrega de obrigação acessória via motoboy, né? Então, você vai lá, calcula a guia, imprime, entrega para o motoboy vai lá na empresa, pega o protocolo, né? E isso ainda existe bastante em muitos escritórios. Mas tudo isso hoje a gente consegue fazer, não é com e-mail, a gente consegue fazer dentro de um software
com processos, né, bem definidos, com processos com início, meio e fim bem claros, onde todas essas tarefas, uma vez que elas são executadas, elas são monitoradas também, né, para que a gente consiga ver como que está a performance dessa pessoa. Então, os resultados podem ser acompanhados e medidos, né? Então, isso é muito interessante, né? Quantos fechamentos foram feitos, quantas guias foram enviadas, qual que é a duração desse processo de cálculo da guia, tudo isso é importante para, né, para se calcular aí o custo desse trabalho, né? Outras informações, assim, os softwares contábeis, óbvio, né? Normalmente é exigido, sim, que a pessoa saiba operar pelo menos um desses, né? Nem que seja o mais básico deles. Excel ainda é algo muito solicitado. A maioria dos escritórios de contabilidade usam Excel, sim. Então, tem que saber mexer Excel, sim. Muitos não sabem nem criar ali uma macro, por exemplo. Cara, isso é bem ruim, porque precisa até... Hoje, lá no Conte, a gente usa Excel, sabe? Então, não dá para, porque, né, não dá para substituir algumas coisas, sabe? Então, tem que saber mexer em Excel, sim. Que mais? Enfim, eu acho que existe, para mim, o mais importante não é nem saber mexer, mas entender que existe um ecossistema muito grande de tecnologias que elas unidas conseguem aprimorar e aperfeiçoar o trabalho do contador. Tem que sair da caixinha. Dentro da faculdade, muitas das vezes a gente pode não ter contato com essas ferramentas. Por exemplo, eu já dei palestra dentro de faculdade, onde eu pedi para o pessoal levantar a mão, caso conhecesse. Aí eu perguntava, gente, quem é que conhece o Conta Azul? Ninguém levantava a mão. Quem conhece a OMIE? Ninguém levantava a mão. Gente, quem conhece a Contabilizei? Ninguém levantava a mão. Eu disse, gente, que mundo vocês estão, sabe? Não é possível. Ninguém conhece nenhuma dessas empresas. As empresas, elas estão transformando o mercado contábil de um jeito que nenhuma outra está. Então, às vezes, o cara fica ali bitoladaço nas Big Four, lá, UI, não sei o quê, na KPMG, blá, 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 blá. Mas, cara, essas aí são dinossauros da contabilidade que, sei lá, está custando lá implantar alguma coisa mais tecnológica. Quem realmente movimenta o mercado são as pequenas empresas, que já estão se tornando bem grandes, inclusive, que são as empresas de tecnologia focadas em pequenos negócios. Então, sim, é imprescindível entender qual que é o mercado que você está entrando, sabe? E não ficar bitoladão ali nas empresas de consultoria. E aí, Fernanda, outra pergunta qual é hoje a maior dificuldade que você tem para contratar? Você me contou que a Nuconte cresceu, que você tem aí uma plataforma, além da empresa, que é da sua família, que vocês ainda experimentam, né, uma relação aí com muitas pessoas. Hoje, qual falou, olha, sabe o que me enche os olhos? Na hora que eu vejo uma pessoa chegando e ela está assim, 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 né? Então, quando eu vou contratar e eu vejo que a pessoa não tem essa característica ou nos primeiros momentos ele me mostra um desempenho diferente disso, né? O que é dificuldade para você hoje? Hoje a gente contrata muitos contadores, né, para a nossa equipe de atendimento. Então, tanto seja estagiário, seja formado em ciências contábeis, o que a gente mais observa nas pessoas é a capacidade dela em se relacionar. Muitas das vezes, esses contadores, né, eles podem ser até muito bons operacionalmente, mas na hora de estar frente a frente com o cliente, não tem a desenvoltura, não tem um jogo de cintura para conversar. Lá no Conte, a gente conversa com o contador o tempo todo, né? Então, a nossa equipe de atendimento faz, além de fazer os treinamentos, né, que precisam ser feitos para poder aprender a mexer na plataforma, para aprender corretamente a metodologia de aplicar o Nuconte na prática, a gente também faz atendimento para tirar dúvidas e também para poder orientar quando eles estão com algumas dificuldades. Então, a gente tem que lidar o tempo todo e atender o tempo todo as demandas, as dores, as dificuldades do nosso mercado. E quando a gente percebe que a pessoa
ela não tem essa devida desenvoltura, e quando eu falo desenvoltura, não é nem ser uma pessoa extrovertida para frente, não é nem isso, ela pode ser completamente introvertida, mas que ela esteja, de fato, apta a se relacionar. Muitos contadores chegam que nem um bichinho do mato, assim, tipo, não conversa com ninguém, não conhece ninguém, nunca conversou com outro contador na vida, sabe? Então, assim, fica, de fato, bem difícil, a pessoa vive ali dentro de uma bolha, e, de fato, é bem difícil. Assim. Então, quando tem essa desenvoltura de se relacionar e também conhecer o mercado, para nós faz toda a diferença. Agora, não conhece nada do mercado. Formou, mas não sabe nem o que é, como eu disse, um conta azul da vida. Pô, isso, aí é difícil. E esse potencial da ferramenta que a Nuconte oferece, né, parece muito simples analisar tudo isso, né? Porque já vem mais ou menos o azul, o roxo, o amarelo, né? Uhum. Mas quando você vai ver a interpretação das informações, você pega muita interpretação aí que pode estar um pouco equivocada, né? Diante do que se apresenta. Então, olhando esse cenário, vocês que já oferecem, né, o chute ao gol, né, já está ali, às vezes, por um tempo, demorou muito fazendo a conta e pouco analisando o indicador, né? Então, como que está sendo hoje essa experiência de ter tanta possibilidade de análise e ver se isso está realmente sendo absorvido, aplicado no dia a dia? Como é que tem sido isso no mercado? Por isso que com a possibilidade de você gerar relatórios de fontes mais simples de serem interpretadas, que é a fiscal e a folha, a gente tem resolvido esse problema da dificuldade de interpretação e análise, porque quando a fonte era só contábil, o contador travava, não conseguia interpretar. Ficava 48 indicadores ali mostrando, sinalizando algo que eles não conseguiam entender o que precisava ser feito. Então, a gente desenvolveu o monitoramento por conta disso, né, para apontar, contador, é isso aqui que você precisa olhar, sabe? Então, a gente já direciona ele para isso, para não ter que ficar olhando os 48 indicadores. Então, ao invés de olhar 48, talvez ele vai ter que olhar só 5 ou 6, né? Dependendo ali do alerta. Ainda assim, o contador ainda tem dificuldade de analisar, né? Porque às vezes não tem muito tempo que não entra em contato com o EBITDA na vida. Um contador de escritório de contabilidade, muitas das vezes, a última vez que ele ouviu falar de EBITDA foi na faculdade. E ele formou há 20 anos. Então, ele nem lembra o que é EBITDA mais. Aí você vai lá e sinaliza para ele que o EBITDA não está bom. Ele vai ficar assim, ó. E aí? Como é que eu vou apresentar isso para o cliente se eu mesmo tenho dúvida, né? Então, quer dizer, a gente teve que também adaptar o Nuconte para a linguagem do empresário contábil, do funcionário, né, da pessoa, da equipe do escritório de contabilidade, que não está habituado, não está mesmo habituada à análise de indicadores contábeis. É uma coisa que foi aprendida na faculdade e nunca mais foi aplicada. Nosso objetivo é que, né, assim, a nossa visão é que, há alguns anos, a gente não tenha que ficar falando tanto mais de fiscal e de pessoal. A gente, de fato, consiga fazer essas entregas, né, mais consultivas advindas dos dados contábeis. O meu grande sonho é esse, que o contábil seja, de fato, o módulo mais utilizado do momento. Né? Ele não é, e não vai ser tão cedo, mas o nosso objetivo é construir, né, uma educação para que seja, para que os contadores se sintam, né, seguros, se sintam confiantes para poder analisar e dar a melhor orientação para a empresa. Afinal de contas, né, é através da contabilidade que a gente consegue ter essa visão 360. O fiscal dá uma ideia, o pessoal dá uma outra ideia, bem, né, reduzida. Mas é o que tem, né? É o que, de fato, acaba alcançando o maior número de empresas, são essas duas fontes. Até o financeiro é menos, né? Até o financeiro é menos. O professor Sérgio, inclusive, estava comentando isso aqui. Parabéns, Fernanda.
você que é atuante de uma contabilidade altamente tecnológica, né? Ele queria aguçar em relação a isso, da inteligência artificial, se ela é uma adversária, e foi o que você tinha dito, né? Que a sua expectativa é que, respondendo a pergunta anterior, né? Sua expectativa é que a inteligência artificial até entregue, né, em texto, para ver se favorece a interpretação e a melhoria do negócio. Então, acaba que você respondeu essa questão aqui também. Professor Amaro? Não, eu estou preocupado com o horário, porque, né, já 20 horas e 51 minutos, e pode ter algum aluno que vai ter o segundo horário aí, uma aula síncrona, eu acho que está na hora de acabar. Sabe, Fernanda? Então, que pena. Não, o papo está ótimo, e a gente vai, olha, te convidaram para outras atividades, para outros eventos, tá? Você chegou e mostrou seu cartão de visita para nós aqui. Mostrou seu legítimo filho da PUC. Então, vamos ter aí outros encontros aí, se Deus quiser, tá, Fernanda? Mas então... Vai ser uma honra para mim. Nossa, eu fico até emocionada, porque, de fato, eu tenho um carinho muito grande pela PUC mesmo. E a gente está sempre, pessoal, com vagas abertas, né, de estágio, de emprego mesmo na Nuconte. Então, segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn, né, o nosso arroba no Instagram é Nuconte Oficial, o meu arroba no Instagram é fernandarocha.nuconte. No LinkedIn é só procurar por Fernanda Rocha, procurar por Nuconte, vocês vão achar aí os dois também. Então, segue a gente lá, que a gente está sempre com vaga aberta. Inclusive, já até falo, em janeiro a gente já vai estar com mais vagas abertas para a equipe de suporte e atendimento, e a gente só contrata contadores para essas equipes. Professor Alex, quer fazer encerramento? Agradecer, né, a Fernanda aí pela participação, parabéns pela palestra, tá? Muito enriquecedora, tá? Esperamos mesmo poder contar com você em outras oportunidades, tá bom? Agradeço também aos participantes aí, a presença, tá? Muito obrigado aí a todos. Josmara, quer comentar algo? Só acabar de ler sua blusa, Fernanda, o que está escrito? Está dando para ver aqui? Contabilidade é a ciência da riqueza e da prosperidade. Isso aí. Obrigado, Fernanda. Como faz para ter uma dessas? Vou perguntar, como faz para ter uma dessas? Me chama lá no Instagram que a gente vê aí. Tá bom. Obrigado, então, boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, bom descanso. Tchau. Bom trabalho para vocês. Grande abraço. Boa noite, até mais. Parabéns, Fernando.